Oh, pega terapia, sinta do coração, saúde mental, nossa missão. Olá, tudo bem? Mais uma edição do podcast Alô Terapia aqui na Rádio Life FM. De novo com vocês com um mega assunto que é envelhecer com qualidade emocional, né? Esse é um programa que fala de saúde emocional em todo aspecto da sua vida. Então vamos começar hoje com esses menininhos lindos, maravilhosos que estão me acompanhando aqui, né? Ed Loanda e Ricardo Tec conversando comigo um pouco sobre envelhecer. Tudo bem com vocês, meninos? Tudo bem, doutora. Olá, ouvintes. Obrigado pelo convite. Tudo bem, tudo tranquilo, estamos aí. E o assunto é importantíssimo, né? Porque, assim, muitas pessoas têm medo de envelhecer. As pessoas têm medo da maturidade, têm medo de envelhecer, de não conseguir fazer as coisas, têm medo de adoecer. Mas para isso, né, acontecer, tudo isso, esse medo vem com muitos tabus, né? Falta de autocuidado, falta de olhar para si mesmo, entender que existe o processo de envelhecimento para qualquer pessoa. E assim, se você não cuida do emocional, você vai ficar velho com 20 anos, não tem jeito, não é verdade? Verdade. Então, assim, existe uma nova expectativa hoje, até da terceira idade, né? Vamos lá, eu tinha 10 anos de idade e eu vi uma pessoa de 50, ela era idosa. Né? Eu já passei dos 50 e não me considero idosa. Pelo contrário, eu acho que hoje eu sou mais jovem do que quando eu tinha 35 anos. Então, é como nós levamos as nossas vidas, né? Na alimentação, com atividade, até com os pensamentos. Né? E daí eu quero mostrar algo, como o pensamento tem poder para a gente entrar nessa fala aí de envelhecimento. Uma pessoa está doente, ela está doente há 10 anos com câncer. Ela está vivendo super bem, ela não tem nada. Daí ela vai no médico e ele fala, olha, o resultado do seu exame é que você tem um câncer. No outro dia a pessoa está doente. Por que eu estou falando de doença? Que eu quero que vocês, ouvintes, entendam que a mente comanda o corpo. Então, se você quer envelhecer com qualidade de vida, a primeira coisa que você tem que cuidar é da sua mente. Porque essa pessoa que adoece no outro dia é porque ela não tem esse cuidado. Então, ela tem câncer há 10 anos e ela viveu até hoje, bem amanhã ela está morrendo. Isso é a sua mente trabalhando com isso. Então, assim, o cuidado emocional, cuidar dos seus pensamentos, né? Principalmente com a maturidade, com os anos passando, é essencial para a sua vida. Quantos anos você acha que você tem emocionalmente hoje, Ed? Hoje eu acredito, né, depois de um certo preparo aí, né, eu acredito que hoje eu tenha uns 35 anos aí, mais ou menos. E qual é a sua idade real? Posso falar aqui? Pode. Já passei de 50. Olha só. E você, Ricardo? Quantos anos você se sente que você tem? Eu me sinto com 25 anos. Qual é a sua idade? Eu já passei bem dos 50. Então, olha só que legal, né? Então, assim, como eu me sinto? É o que eu falei, eu me sinto melhor do que se eu estivesse com os meus 35 anos. Por quê? Por causa dos meus pensamentos, de como eu levo a minha vida. E olha, gente, eu não sou aquela pessoa de academia, sou sedentária, ainda tem muita coisa para melhorar, mas eu consigo hoje ter uma qualidade de vida emocional muito melhor do que eu tinha alguns anos atrás. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco, porque os idosos, eles acabam se prendendo em um mundo, né, em que parece que ele não pode evoluir, que ele não pode estar bem, que ele tem que ser velho. E existe muitas pesquisas aí na psicologia que falam sobre isso. Quando você tem qualidade de vida, você retarda até 10 anos na sua idade. E isso é real. Eu tenho pacientes que têm 20 anos e não têm a disposição de quem tem 50. Então, assim, é como eu levo a minha vida. Não é verdade? E hoje está se tornando cada vez mais comum, né, das pessoas mais velhas se cuidando mais do que os jovens. Mas por que isso, né? Porque, assim, existe 2 fatores
né? Que quando você está mais velho, tudo você consegue organizar melhor a sua vida, né? E você consegue entender o que já te fez mal. Esse é um dos fatores. E o outro, que eu brinco muito, né? Muitas pessoas já passaram da metade do tempo da sua vida, então ela só tem a ganhar. Então, assim, ela luta a favor dela mesma. Que os jovens estão sempre, parece que, lutando contra eles, né? Então, essa correria, não é verdade? Verdade. Só que eu já passei por isso, vocês já passaram, vocês ouvintes já passaram, né? E assim, os nossos filhos vão passar e faz parte do processo. Não tem jeito. Esse é o processo de acelerar demais para depois colocar os pezinhos no chão e falar, não, agora é hora de caminhar. Mas não dá para caminhar mantendo os mesmos hábitos. Os hábitos que eu tenho com 20 anos é um, com 30 é outro, com 40 e assim vai. Porque existe o fator fisiológico. O meu corpo responde. Então, eu tenho que saber até onde eu posso ir. E não adianta extrapolar, né? Desrespeitar isso, né? Não, Que ali- não adianta. Isso é um processo natural, né? E assim, ó, atividade física com 20 é uma, com 50 é outra. Ah, eu posso fazer a mesma coisa? Posso, mas aí a gente entra em alguns fatores, né? De alimentação, se eu comi errado a vida toda. O que eu não me cuidei para ser algo que eu tenho que começar a ponderar e ver o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. E muitos idosos hoje, né? Qual é a maior companhia deles? Vocês imaginam? Eu fiz uma pesquisa. Qual é a maior companhia dos idosos? Vocês têm ideia? Não Tem, faço Ricardo? ideia. E você? Também não. São os animais de estimação, acredita? Verdade, acredito. Hoje, 80% dos idosos têm um bichinho de estimação que é a sua companhia. Então, assim, se cuidar às vezes é muito difícil, porque daí a gente fala do abandono emocional, muitos perderam a maioria das pessoas das suas vidas, principalmente depois de tudo que a gente passou com a pandemia aí. Então, assim, essas pessoas, e eu estou falando acima dos 60 anos, talvez a única companhia que ela tem é um animal de estimação. Então ela acha que ela não tem que se cuidar emocionalmente, que ela não precisa ter uma qualidade de vida emocional porque ela está sozinha. E ela não consegue ver que a melhor companhia dela ainda é ela mesma. Ela tem uma bagagem, ela tem uma história de vida. Ela tem algo que eu não tenho, às vezes, que vocês dois não têm, né? Que é entender todo o processo que ela passou e ter os anos que lhes resta ali de qualidade de vida, de bem-estar, de ser feliz. Porque felicidade, principalmente na terceira idade, é uma questão mais emocional e mental do que qualquer outra coisa. Vocês concordam comigo? Verdade. Concordo. Porque assim, ó, eu já trabalhei, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, e algumas dessas pessoas, elas estão só aproveitando, né, o descanso do trabalho, que é a aposentadoria, usufruindo do que ela conquistou na vida, seja para o lado positivo ou para o negativo. Então, assim, se ela não cuidar da mente, como que ela vai terminar a vida dela? E daí, cuidar da mente, quando a gente fala da terceira idade, existem alguns fatores importantíssimos, né? A alimentação, porque assim, como que a gente faz para ter tudo que o corpo necessita, né? As vitaminas dos complexos B, que é as vitaminas verdes escuras, né? Alimentação com ferro, proteína. Então, assim, esse é um grande fator, né? O tipo de atividade física, né? Horário de sono. Sono é importantíssimo. Importantíssimo, principalmente na terceira idade. Para mim é essencial, para você é. Agora imagina uma pessoa com 80 anos que não tem uma qualidade de vida para dormir. Ela dorme cansada, acorda cansada, então ela vai envelhecendo. Por quê? O organismo dela não tem mais triptofano. Não fabrica mais o triptofano. Então, o triptofano, quem é ele? O maior aminoácido do nosso organismo, responsável pelo bem-estar.
Então, assim, como que eu vou ter isso? Então, esse tipo de coisa é essencial para a saúde mental. A falta da vitamina B6 e B12, ela acaba deixando você mais nervoso, mais irritado, tem sonos picados. Então, essa qualidade de vida aí, que eu falo, que mexe com o emocional. Ai, mas Adriana, você está falando de vitamina? Tô. Por quê? Se o meu organismo não funciona para uma coisa, ele vai parando as outras, eu vou sobrecarregando. Idoso tem que tomar água, qualidade de vida é beber água. Né? Qualidade de vida é sorrir, estar de bem com a vida. Mas para isso tem todo um processo. Não A é, vida Ed? ativa, né? Valorizar cada momento, né? O hoje, né? Não querer viver amanhã. E assim, prevenção, né? Na terceira idade, a gente tem que ter um autocuidado. Por isso que eu falo que o emocional tem que estar muito bem. Porque você tem que ter amor próprio. Eu vou falar isso sempre aqui. Amor próprio é a chave para tudo. Eu tenho que me amar mais do que eu possa dar amor para as pessoas, porque eu tenho que cuidar de mim para cuidar do outro. E daí o que acontece? Algumas pessoas, elas vivem muito do que ela viveu com 20 anos atrás. Então, ela não consegue viver o hoje. Então, como que a mente dela vai trabalhar a favor dela? Então, ela fica o tempo todo pensando o que ela fazia quando ela tinha 20 anos, quando ela tinha 30, pensando que a vida dela acabou. E não! A vida dela é um dia após o outro, do mesmo jeito desde quando ela nasceu. Ela tem 24 horas no dia dela, desde o dia que ela nasceu. Ela não tem nem como comprar, nem como diminuir a hora do dia dela. Então, ela tem que entender que ela vive do mesmo jeito, que ela tem a mesma qualidade de vida em tempo. Eu acordo e o meu dia tem 24 horas, não é verdade? Sim. Então, não importa quantos anos eu tenho, que isso vai acontecer. Então, todos os dias eu tenho uma oportunidade nova de 24 horas de qualidade de vida. Ah, acontece as coisas no meio do caminho? Claro que acontece. Mas eu tenho que aprender a lidar com os conflitos, porque amanhã eu tenho mais 24 horas. Quantos dias você tem no seu dia, Ricardo? É às 28, mais ou menos. Olha, ele tem algum buraquinho para Mastercard ali. Não, você tem 24 horas, igual eu tenho, igual o Ed tem, não tem. Não tem como. E existe alguns hábitos aí que possa... Que alguém faça que acrescente até mais, né? Na verdade, é aprender... Na idade, né? No caso. Na verdade, é aprender a administrar, tá? O meu tempo. Na terceira idade, isso é muito mais difícil, né? Principalmente pessoas aceleradas. Imagina eu ligada no 520 com 80 anos. Vai ser um terror. Agora, se eu aprender administrar meu tempo e saber o que o meu corpo consegue fazer, já eu ganho tempo e qualidade de vida. Começa por aí. Nós estamos falando aqui de ganhar 10 anos a mais de qualidade de vida. O que é isso? Ah, então eu vou ganhar 10 anos da minha vida? Você vai ganhar 10 anos de qualidade de vida. Você vai ter o mesmo 10 anos em tempo, porém com qualidade de vida. É essa a diferença. Entendeu? Então, o tempo, eu faço o meu tempo dentro das minhas 24 horas. Idoso, né? Saúde emocional começa com rotina. Horário de se alimentar, horário de acordar, ter uma ocupação. Se você trabalhou a vida inteira e você para de uma vez, você vai ficar doente. Porque você se programou para algo que, de repente, acaba de uma vez. Então, a aposentadoria... ela é algo bom, né? Ela é resposta do seu trabalho, mas muitas pessoas não conseguem lidar com isso, porque passa a se sentir inútil, parece que você não é produtivo, parece que falta algo na sua vida, porque você não se preparou emocionalmente para essa aposentadoria. Concorda, Ricardo? Concordo, sim. A importância disso? Uhum. E assim, você já se preparou para daqui 10, 20 anos, como que vai ser o dia que você tiver que parar? Não, confesso que não. Então, a maioria
das pessoas não se programam para isso. A gente escuta as pessoas falar que ela vai viajar, que ela vai fazer férias, tudo, mas é algo tão superficial que daí, vamos lá, dependendo das condições em que você para de ser produtivo, você não consegue fazer algumas promessas que você fez para você mesmo. Então, assim, para a gente entrar nesse fator da terceira idade aí, nós precisamos, então, saber primeiro emocionalmente que promessa eu estou fazendo para mim mesmo que eu vou poder cumprir. Até, vamos lá, eu vou correr uma maratona. Como que eu vou me preparar emocionalmente com isso? Com alimentação, cuidando da minha saúde, né? Existem as doenças, né, que vêm com o passar dos anos, que a gente vai falando aí de hipertensão, diabetes, né? O princípio do Alzheimer para algumas pessoas têm carga genética para algumas doenças. Então, se cuidar para isso é essencial. Em contrapartida, tem pessoas aí, eu já ouvi muitos, você parece que tem 60 anos, a pessoa tem 30, tem 35. Exato. Por conta dos hábitos. Hábitos, né? E daí nós vamos falar de uma doença, né, que 80% dos idosos estão convivendo com ela, que é a osteoporose. Então, assim, como que eu vou me cuidar para correr uma maratona quando eu me aposentar? Então, assim, daí eu me prometo correr, prometi para mim mesma, eu vou me aposentar, eu vou correr a São Silvestre. Ok, mas eu me preparei emocionalmente e fisicamente para isso? Porque não adianta, né, eu querer correr a São Silvestre com uma bengala na mão. Você pode fazer isso? Claro que você pode, mas você vai sentir dor, você vai sair de lá, você não vai estar bem. Então, esse preparar emocional, ele faz parte de um conjunto de coisas que a gente fala assim, da alimentação, do fisiológico, da qualidade de vida, de como eu estou com as pessoas que me rodeiam, né? Se eu sou uma pessoa que não sou pessimista, né? Que eu acredito em mim mesmo, porque assim, eu me prometi um monte de coisas, mas eu acredito que eu sou capaz. Então, quando você chega na terceira idade, você faz promessas que você não consegue cumprir para você mesmo, é como se você perdesse 10 anos e não ganhasse 10. Então, eu tenho que tomar cuidado com as promessas que eu vou fazendo ao decorrer da minha vida. Então, assim, e promessa não é viagem, promessa é o que você consegue fazer você sozinho, você mesmo, né? Então, eu consigo levantar, eu consigo me alimentar, as minhas pernas me sustentam. Então, assim, esse cuidado eu tenho que ter. Porque a hora que eu não conseguir me levantar, a minha mente, ela sofre. A hora que eu não consigo me alimentar, a minha mente dói. A hora que eu dependo emocionalmente de outras pessoas para tudo, eu não me sinto mais valorizado. Não existe alguém que goste dessa condição. Então, cuidar de si mesmo para ter uma vida ativa e proativa na terceira idade é essencial. E é o que eu falei, existe a nova terceira idade, né? Hoje nós, em torno dos 50 anos, estamos como as pessoas de 30 a 20 anos atrás. E isso está melhorando porque as pessoas entendem que elas necessitam de atividade física, de uma boa alimentação, que elas precisam de terapia, que elas precisam de alguns tratamentos, que alguns remédios são indispensáveis, porque não é só quem tem 60, 70 anos que tem problema de diabetes, de hipertensão, que tem que fazer um cateterismo correndo. Não é essas pessoas só, não é? Verdade. Isso tá para os jovens. Tem jovens de 20 anos tendo que cuidar disso tudo. Tomando insulina. Tomando insulina, exatamente. E assim, dá para ter uma saúde emocional boa, 100%, tendo que fazer uso de insulina todos os dias? Não dá. Então, como que eu posso me cuidar? Daí, assim, quero deixar uma coisa para vocês, ouvintes. Eu estou falando isso em uma condição natural, mas existem as pessoas que nascem já com predisposição a algumas doenças que desenvolvem na infância, na adolescência, né? Em que elas têm que ter um cuidado especial desde muito cedo. Então, até essas pessoas, para ter qualidade de vida, elas precisam cuidar do emocional e aceitar a condição dela para poder aceitar a velhice. Porque não é fácil você achar que você é jovem, de repente você se olhar no espelho e falar assim, opa,
O que aconteceu comigo com esse cabelo branco aqui, né? Então, assim, tem todo esse cuidado aí. Mas nossos comerciais estão chegando e daqui um pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? E já, podcast Alô Terapia aqui na Life FM, de volta com vocês. Oh, terapia, sinta do coração, saúde mental, nossa missão. Estamos de volta e falando sobre a terceira idade, né? Qualidade de vida emocional. E olha, eu quero começar essa parte do programa falando o seguinte: os médicos, né, dizem que controlar o estresse reduz em 25% o óbito na terceira idade. Você sabia disso, Ricardo? Sabia não. 25% de redução de óbitos na terceira idade por causa de redução do estresse. E como que a gente reduz o estresse, gente? Vivendo, se amando, sendo feliz. Não tem jeito. Então, assim, ó, um dos fatores, né, que mais prejudica, e vou falar de todas as pessoas de qualquer idade, é o estresse. Não tem jeito. E daí, quando a gente fala da terceira idade, a gente fala de uma redução do estresse por causa do que nós vínhamos falando, né? As doenças, né? As doenças psicológicas, que é ali o estresse excessivo, preocupação excessiva, tudo em excesso emocionalmente, né? Então, o idoso, a primeira coisa, ele tem que aceitar a sua condição e a sua idade. Uma coisa que acelera muito essa coisa do idoso, do estresse, é ele ter pulado uma fase da vida dele até para sobrevivência, né? Tem que trabalhar, tem que correr para lá e para cá, e ele pula, às vezes, a adolescência, né? Pula a primeira parte da vida adulta, e daí quando ele faz seus 60 anos, ele quer voltar ao tempo. Esse tempo não tem volta. O que a gente consegue fazer é ter qualidade de vida para você aproveitar o tempo e não pular mais uma fase. Não é verdade, Ed? Verdade. Porque se você passa a vida pulando fases, o que acontece, Ricardo? Se atropela e fica completamente infeliz. Atropela o tempo. Exatamente, você não vive. Existe duas condições péssimas. Quem só vive o ontem e quem só vive o amanhã. Daí o que ele perde? O único dia da vida dele, que é o hoje. Então, muitos idosos, eles vivem no passado e vivem lá na frente esperando a morte. E a morte pode demorar 20 anos e você vai ficar nesse processo 20 anos, né? Não tem jeito. Você tem que viver hoje, um dia por vez, principalmente nessa fase que ela é mais, como que eu vou dizer, mais intensa. Por que ela é intensa? Porque você tem uma bagagem gigante da sua vida, você tem lembranças, você tem memória, você tem as suas dores, os seus conflitos que talvez só você saiba. A sua vida toda tem coisas que você cuidou da sua dor sozinho ali, então é muito difícil não pensar nisso. Então você tem a sua bagagem de vida, a sua história, e isso é uma caixinha que está aí guardada dentro de você, que você tem que saber como você quer lidar com ela. Ela pode tanto ser a sua caixinha de presente, você usar isso para uma qualidade melhor de vida, usar tanto os pontos positivos e negativos a favor de você, como ela pode se transformar na sua caixa de horrores, em que você só tem memórias ruins, né? E você vai piorando a sua qualidade de vida no decorrer dos anos. Então, isso é uma escolha muito única e muito pessoal. Nós estamos aqui para te ajudar a escolher a caixinha do bem. Que essa é a parte da psicologia, né, na vida das pessoas. E existe outro tabu, né, que eu vou falar do envelhecimento, em que você teve uma vida totalmente ativa sexualmente e, de repente, alguém parece que fala para você que aquilo ali acabou. Quem foi que disse que quando você envelhece, você não pode ter uma vida sexual ativa? Eu quero saber da onde que surgem essas coisas, né? Isso é um tabu, não é verdade, Ed? É verdade, isso é muito pouco comentado, né? Estudado, né?
Exato. As pessoas não falam de sexo. As pessoas têm o tabu que não pode ainda falar de sexo, né? Uma mulher, quando ela fala de sexo, ela é mal vista, dependendo aonde ela tá. O homem fala de sexo como vantagem, né? E daí chega na terceira idade, não se pode falar nada. Esconde dentro da caixinha preta. Daí fica na caixa de horrores, né? E daí, por que tem tabu? Daí eu vou falar. Primeiro, por causa do preconceito. Imagina a velhinha de 70 anos falando que ela dormiu à noite no motel pros netos dela, né? É o terror, né? Minha avó ficou louca. Louca por quê? Você não vai no motel? Por que a sua avó não pode ir? Não é? Verdade. Passa a ser um desafio, né? Exatamente. E existe também, principalmente para a mulher, a pressão estética, né? E para o homem, a masculinidade, que parece que ele vai perdendo isso com o tempo. Então, assim, esse tabu aí, ele é, assim... Eu vou falar que ele é 100% para os dois lados, né? Então, a mulher tem a vergonha de ficar nua, de tirar a roupa. Só que, assim, imagine que tudo que você possa cuidar de você pode melhorar. Às vezes, tanto você quanto um homem idoso, uma mulher idosa, quem diz que você não pode descobrir o prazer na terceira idade ou depois da terceira idade? Quem diz que você não pode ter uma relação sexual madura, melhor do que a que você teve, de repente, em um casamento de 20 anos? Verdade. Não é verdade? Verdade. A maturidade, ela traz isso também, desde que você se permita. E outra, o corpo, a estética, ela é isso aqui, ó. Ela é uma embalagem, ó. É o que está aqui dentro que vai fazer a diferença. Então, hoje, quando a gente fala dessa sexualidade na terceira idade ou na melhor idade, é que você pode se permitir coisas que talvez você nunca se permitiu. Você pode se conhecer de uma forma que você não se conhecia. E o que é isso? Saber que você pode qualquer coisa que você queira, desde que esteja a seu alcance. Que você pode sim ter a liberdade de sair, de dançar, de passear, de namorar. Quando a gente fala de qualidade, né, é tão bonito a gente chegar em um baile da terceira idade e ver duas pessoas se conhecendo. Você já participou disso? Já vi, já, com certeza, já observei. Não Até recentemente num baile que a gente teve o prazer de conhecer, né, da terceira idade. E é tão diferente, Ricardo. Sabe por quê? É uma aproximação que não vem com duplo sentido, né? É uma coisa mais pura, né? É natural. As pessoas se permitem a ser elas mesmas. E porque na estética, vamos lá, a mulher, ela tem que ser esteticamente mais feminina, bonita. Ela não pode viver sofrendo para ter um padrão de beleza. O homem tem que mostrar a masculinidade dele e provar que ele é macho, né? E quando a gente fala desses encontros aí, eu vou até aumentar a idade um pouco de um casal que passa a se conhecer com 80 anos, que eu vi esses dias e achei a coisa mais bonita do mundo. Essa coisa aí saiu de lado, entendeu? Deixou de lado e eles passam a viver uma coisa nova que talvez eles nunca viveram. Sim. Emocionalmente, eles ganham aí esses 10 anos que eu falo, né? Porque quando eles não vão correr para o sexo, eles vão primeiro, é o olhar, é o andar de mão dada, é dançar em um baile. Isso tem um prazer que eu falo que comanda a mente, talvez mais do que o sexo que eles tinham anos anteriores. Não é, Ricardo? Verdade. Até mesmo porque o amor, né, a saudade não tem idade, né? Não. E assim, ó, e daí vamos lá. Algumas pessoas, elas se prenderam ao que a sociedade cobra dela, né? Então, se você é idoso, você só serve para cuidar dos seus netos, né? Para fazer a comida do domingo e para servir as pessoas que estão ao seu redor. E não, você pode ter uma vida tão ativa quanto os seus netos, quanto os seus filhos, quanto as pessoas que estão ao seu redor. Você pode sim um dia ir dormir mais tarde, você pode passear, você pode viajar, você pode ter essa qualidade de vida que a sociedade parece que colocou uma plaquinha ali, ó, proibido ser feliz. Inservível. Proibido viver.
né? Então, assim, por que o jovem pode viver? E eu vou falar de uma experiência que eu tive no Rock in Rio de 2019. Eu fui com meu filho de 13 anos e com meu tio de 70, né? São 3 gerações ali, né? E eu no meio. E eu falo que foi uma das melhores experiências que eu tive. Porque, assim, tinham 3 gerações da minha família, né? E nós estávamos em um evento que era para jovens, né? Que não era nem para a idade do meu filho e nem para a idade do meu tio, era para o meu público ali. E seu tio deu baile em todo mundo? Deu baile em todo mundo. Ficamos 16 horas ali e foi super bacana. Por quê? Porque, assim, era uma troca de experiência que não tem preço, não tem dinheiro no mundo que cobre isso. Então, assim, por que eu não posso levar meu avô se ele gosta de um Raul Seixas e ver um cover do Raul Seixas? Não é verdade? Verdade. Por que eu não posso ir para a praia e minha avó não pode pôr um biquíni? Ai, vó, eu vou ficar com vergonha. Quantas vezes a gente assiste essa cena? Ai, não faz isso que é feio. Olha, come direito. Ai, não faz aquilo. Gente, você está podando a pessoa de viver? Isso deveria se estender para outros segmentos também, porque quando se está se tratando aí de música, por exemplo, isso daí se iguala bastante, né? Não tem, isso fica meio de lado, né? Esse preconceito. É igual presente, gente. Você que está me ouvindo, preste atenção nisso. Você vai comprar um presente para sua avó, ou você dá aquela roupa de velho, ou alguma coisa para casa. Tô mentindo? É verdade. Né? Como que ela vai ser feliz? Ela se sente inútil, eu só mereço isso agora. Então eu ganho um presente para fazer comida, ou eu ganho um presente para mim saber que eu sou velha? Dá um perfume, gente. Né? Sabe? Não, mas é assim, ó. Dê um momento de qualidade junto. Dê um momento do seu tempo para essa pessoa, né? Mostra para essa pessoa que ela faz parte da sua juventude. Porque, assim, o que acontece com os idosos, aonde que eles ficam emocionalmente fechados? Nós estamos na era da tecnologia. Então, você vai lá visitar a sua avó e está todo mundo no celular. Nem todos os idosos estão desse jeito. E daí eu volto a falar, quem que vem sendo a companhia dos idosos? Que eu falei no começo do programa? Os animais, porque eles dão atenção, porque eles estão andando o tempo todo atrás, porque está correndo, porque dorme junto, porque passeia junto. Ai, minha avó gosta mais do cachorro do que de mim. Lógico. Esse animal dá mais atenção para ela do que a própria família, do que os netos, do que os filhos. Não tem O preconceito animalzinho nenhum. não tem preconceito. Exatamente. Eu não tenho esse preconceito. Então, cuidar desses idosos aí é fazer ele fazer parte da sua vida. Sua avó vai de biquíni para a praia, é problema, porque às vezes ela também tem vergonha da forma que você se veste, mas ela acha que ela não pode falar. Então, assim, por que não tirar esses tabus, né? E ter uma qualidade de vida? Por que ir na sua avó só no domingo na hora do almoço? Ou ela só serve para cuidar do neto, né? Então assim, hoje, o que você quer que eu cuide para você ir passear? Inverter os papéis, né? Se colocar no lugar. Porque assim, de uma coisa nenhum de nós vamos fugir. É da velhice, né? Que é de envelhecer. Então, hoje, se você tem preconceito, imagine como vai ser a sua qualidade de vida na terceira idade. Porque se eu tenho preconceito e tenho vergonha das pessoas em volta, então isso vai voltar para mim. Então, eu não vou ter uma qualidade de vida emocional legal. Por quê? Porque eu não vou aceitar minha velhice, eu não vou aceitar a forma como eu vivo, eu não vou aceitar ser eu mesma. Então, essa é a preocupação que você tem que ter. Como que você trata seus idosos, né? Emocionalmente, é como você vai se tratar emocionalmente. Eu tô errada? Não, pelo contrário. Não tô. Não tô errada. E assim, olha, tem coisas que é o processo. Não tem jeito. Desde da evolução dos macacos aí, nós não fugimos mais disso. Não tem como fugir de algumas coisas nas nossas vidas. Pelo contrário, tem como aprender a conviver com elas. Lembra que eu falei? Uma caixinha que você pode aproveitar tudo que tem dentro dela e fazer a sua vida cada vez melhor e viver os últimos anos da sua vida como se fossem os únicos? Ou uma caixinha de terror, viver emocionalmente mal, querendo que o mundo acabe logo, que chegue logo o final dos seus dias. Porque quando fala de idosos,
Isso é uma coisa que mexe muito comigo no consultório. Quando o idoso chega e fala assim que ele não tem mais nada para viver. Ah, eu não tenho mais nada para viver. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, que muitos desses idosos são mantenedores financeiramente de muitos netos, de muitos filhos e de muitas famílias. Então, assim, eles se sentem inúteis. Então, eles trabalharam uma vida inteira para construir, para deixar bens, para deixar as coisas, e ele só serve para aquilo. E aí? Complicado, né? É complicadíssimo. Sempre estão ali em segundo plano, né? Ou até em Só que terceiro assim, plano. né? As pessoas não falam sobre isso em uma rádio, em uma TV. Ah, é a terceira idade, vão fazer exercício, vão fazer tudo. Ok, tem que fazer. Nós começamos a falar disso, cuidar da alimentação, fazer exercício, não fumar é importantíssimo, né? As pesquisas dizem que, independente de bebida, você não pode tomar mais do que 2 cálices por dia depois dos 60 anos, por causa do fisiológico, né? Por causa da corrente sanguínea, colesterol e um monte de coisas. Cuidar da alimentação, dormir bem, tudo isso é necessário. Principalmente o fator dormir, né? Não só para... Então as pessoas falam dessa parte. Ah, vai lá e faz uma hidroginástica e o resto, né? E a vida dentro de casa? E o dia a dia? E a vida sexual desse idoso? Por que ninguém fala disso? Porque ele ficou de lado mesmo. Existe o tabu de falar dessas coisas, né? Ó, minha avó saiu com o namorado. Você não escuta as pessoas falarem isso. Escuta? É Não. raro. Ah, minha avó foi pra balada. Você não escuta isso. Porque assim, você acredita que minha avó tá achando que ela é jovenzinha? É essa frase que a gente escuta. Essa não é é? mais corriqueira. Né? O meu vô tá achando que é garotão. Entendeu? Isso é uma crítica. Olha lá, o velho acha que é garanhão. Exatamente. E vou falar, existem pessoas, e eu vou falar em um contexto geral, que gostam de pessoas mais velhas por causa da qualidade da conversa, do bate-papo. Então, assim, quando ela vai para um lugar e ele consegue ter essa atenção, ele vai se entregar mais, né? E se entregar não é relacionamento amoroso. Né? Ele vai se entregar, ele vai conversar, ele vai estar mais alegre. Daí eu escuto muito. Nossa, mas a minha mãe, quando vem aqui no consultório, ela ri, ela conversa. Na minha casa, ela vive emburrada. Opa! Não é a mesma pessoa que eu conheço. O que você está fazendo na sua casa que ela não tem liberdade de falar? Né? O idoso, ele sai para comprar, o filho, a filha, o neto sempre escolhe alguma coisa para ele. Cadê o direito dele de ver essas coisas, né? Daí a pessoa fica mal emocionalmente, as pessoas ficam questionando por quê. Priva até das tarefas de casa. Né, exatamente. Não faz isso porque você não pode. Não faz isso porque você não pode. Esse não entra na cabeça dele realmente de uma forma negativa. Então, assim, mas você não fez direito. Lógico, ele não vai fazer. Eu não faço as coisas que eu fazia com 20 anos igual agora. Ele não fez direito, ok, vai lá e faz. Não tem que ficar acusando o tempo todo que está errado, né? Se você acha que tem que fazer de uma outra forma, vamos tentar junto fazer isso? Tenta fazer de uma forma mais leve. Porque assim, olha, todos nós vamos ficar idosos, mas tem outra coisa também. Todos nós vamos perder alguém, porque todo mundo nasceu de outro ser. Ninguém veio para o mundo sozinha. Eu não nasci sozinha. Eu acho que você disse uma coisa legal que fica aí para esse final de programa, que os jovens de hoje é o idoso de amanhã, né? Exatamente. E a nossa pirâmide mudou muito, né? Hoje a base da pirâmide é toda acima dos 40, 50 anos. Exatamente. Então, vamos refletir que nós vamos envelhecer, que nós não nascemos do vento de chocadeira, como a minha mãe falava, né? Então, assim, existe a evolução da dependência humana aí. Existe essa coisa aí de existir esse processo, né, em que as famílias são constituídas a partir, né, realmente de um alicerce. Começou de alguém e vai indo. Se você olhar os seus antepassados, isso é evolução, né?
Tem pessoas que fazem pesquisa para saber de onde vieram, tudo, e isso prova que nós não somos seres únicos e perfeitos. Então, quando eu envelhecer, eu vou ter as minhas falhas. Ah, mas o meu avô e minha avó é muito chato. Quem disse que você não vai ser chato? Eu já sou. Pois é. Eu já sou chata com 50 e poucos anos. Imagina com 80. Então, por que eu não tenho paciência e não me olho? Né? Porque o idoso, ele consegue se pôr no meu lugar, porque ele teve a minha idade. Agora, será que eu consigo fazer isso também, essa troca? Eu acho que fica a dica aí de que quando eu respeito, né, uma pessoa idosa perto de mim, eu estou aprendendo a me respeitar daqui a uns anos. Eu não fujo disso. A não ser que eu não estiver mais aqui. Mas é que eu falei, todos nós temos 24 horas todos os dias. E a soma dessas 24 horas é esse processo de envelhecimento. Então, eu posso cuidar do meu corpo, eu posso ter uma qualidade boa de vida, mas eu não vou fugir disso. Né? Tá certo. Concorda, Ricardo? Concordo. E, meninos, vamos terminar mais um podcast Alô Terapia aqui na Life FM. E eu quero falar uma coisa para os nossos ouvintes. Quando eu aprendo a respeitar o outro, eu me respeito. E quando eu começo a entender que eu estou em um processo e que eu não fujo dele, eu vou viver melhor o meu hoje. Eu não tenho que viver lá atrás pensando o que eu fiz e o que eu não deixei de fazer. E eu quero deixar uma dica aqui para vocês. Existe um livro que chama A Biblioteca da Meia-Noite. Ela fala sobre que o se não existe nas nossas vidas. E que você está na melhor vida que você pode ter. Porque qualquer coisa que você mude, que você tenha o poder de estar em outra vida, sempre vai ter algo para melhorar ou para consertar. Então, viva a sua melhor vida, aprenda a envelhecer, aprenda a seguir essa jornada da melhor forma possível. E anda de mão dada com as pessoas que você ainda tem do seu lado. Se você tem seu pai, sua mãe, um vô, qualquer pessoa que você goste, que é mais velho, dê a mão para essas pessoas. Deixa ela ser livre, mas vai junto, viaje junto, voe junto, ganhe experiências que vai fazer parte da sua história lá na frente. Talvez com isso você entenda o seu processo melhor. Não é verdade? Verdade. Verdade. E nós terminamos aqui o podcast Alô Terapia da Life FM e aguarde que logo, logo tem mais. Oh, pega terapia, sinta do coração, saúde mental, nossa missão.